Então sejamos... vou gravar aqui. Agora sim. Bom, sejamos bem-vindos. Hoje é dia 29 de março de 2021. Estamos na aula flexibilizada de Física 1. Então essa é a turma VT1 dos cursos de Engenharia do campus de Várzea Grande da UFMT. Hoje nós vamos já vamos começar a trabalhar com movimentos bidimensionais. Tá? Então, hoje nós já passamos para os movimentos bidimensionais. Isso aqui eu espero que em 2 aulas a gente feche e aí vai para a dinâmica. Bom, antes da gente entrar propriamente no movimento bidimensional, eu gostaria de conversar com vocês. Nós estamos aqui em 12 pessoas. Tá? A turma VT2, que foi a turma das 7h30, né, decidiu para eu liberar a avaliação na semana que vem. Tá? Então eu queria ver com vocês também. Vamos liberar semana que vem? Semana que vem vocês estão mais tranquilos ou menos atarefados? Atarefados vocês sempre estão, né? Não tem jeito da gente evitar. Né? Mas a gente poderia fazer, cara. Eu libero a prova semana que vem, talvez na segunda-feira, deixo até sexta, liberado. Vocês têm 3 horas para fazer a prova. Então, entrou, fez a prova em 3 horas, fechou. A gente já conversou sobre eventuais problemas que, porventura, surjam por conta da internet, essa desconexão, essas coisas todas, né? A gente conversou sobre isso, né? Para vocês ficarem bem tranquilos. Pensei em fazer o seguinte, fazer uma avaliação apenas sobre movimento unidimensional, que é o que nós já vimos até aqui. Então, gráfico, interpretação de gráfico, integrais e derivadas para determinar as funções horárias, enfim. Dessa forma a gente consegue trabalhar bem. Tá? Trabalhar bem, vocês trabalham com mais tranquilidade, porque daí não tem movimento bidimensional. Então, fazer uma avaliação com movimento unidimensional, valendo 5 pontos. Então, é um único exercício contendo 5 questões. É um único enunciado, uma interpretação de um problema, com 5 questões de múltipla escolha. Tá? Isso, vai ficar aberta durante os 5 dias e vocês têm 3 horas para fazer a prova. Então vocês escolhem o dia que vocês quiserem, o dia que vocês vão ter 3 horas, e aí vocês entrem, façam a prova, acabou, aí já deu as 3 horas. Ou finalizou, aí vocês não podem voltar mais. Posso, Bruno, posso sim. 4 horas, 5 horas, 6 horas. É porque senão vocês ficam muito tempo, né, para fazer exercício. Mas pode considerar 4 horas, não tem problema não. Tá? É um único exercício, né? Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Eu até entendo a ansiedade de muitos. Não, pode ser 4 horas, não tem problema não. Muitos de vocês ficam ansiosos, muitos de vocês se deparam com dificuldades no exercício, e aí vocês começam a trocar informações. Tá? Cola. Sejam sinceros, honestos com vocês mesmos. Minha forma de trabalhar não é daquela forma que você vai ter 0 e aquele 0 vai ficar carimbado para você, não. Há maneiras da gente poder superar essa nota. Mas eu preciso que você seja sincero, porque eu preciso ter um perfil de vocês. Se vocês todos, por exemplo, até aquele que não estudou, que não conhece a disciplina, que não conhece os conceitos, se até aquele tira a nota máxima, então eu não vou ter o perfil de vocês. Eu preciso ter o perfil, até porque eu preciso saber como trabalhar com vocês. Tirou a nota baixa? Vai ter oportunidade de fazer um outro exercício, gente. Então, não fiquem ansiosos, tá? Não, beleza, Bruno, vamos sim. Tá bom, gente? Então, vamos para a nossa aula. Vai lá. Eu vou sair aqui, vou parar de compartilhar com vocês
Vamos compartilhar a tela. Tá? Vocês já estão vendo a tela aí. Ok. Pronto, agora sim, vocês já estão vendo a tela. E eu vou explicar para vocês, tá bom? Bom, vocês olham e falam, meu Deus, o que é isso? Não, vou explicar. Então, tem um determinado caminho unidimensional. Nesse caminho unidimensional, então pode ser uma rua, uma estrada, uma passarela, qualquer coisa unidimensional. Então, o objeto, no início, no instante inicial, quando você começou a cronometrar, ele estava aqui no ponto P1. De P1 ele foi para P2. De P2 ele foi para P3. De P3 ele voltou para P4. Então veja que ele foi, voltou, aí ele veio para P5, P6, P7 e P8. Então o caminho que ele fez foi esse. Tá? Então ele começou aqui em P1, foi para P2, P3, P4, voltou para P5, foi para P6, P7 e P8. Bom, diante desses dados, então nós temos acumulados esses dados aqui. Nos instantes 0, 1, 2, etc., ele está nessas posições. Com isso, então, nós construímos essa representação gráfica de pontos. Por quê? Porque nós não sabemos o que aconteceu nos intervalos. Mas nós sabemos que no instante inicial ele estava no ponto 2 metros, ele estava a 2 metros da origem, no sentido positivo de x. E assim ele foi percorrendo o caminho até o instante 7 segundos, que ele estava em menos 1. Então, essa reta, esse eixo vertical representa também a trajetória dele. Tá? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar também. Tá? Bom, agora nós não vamos mais olhar do ponto de vista de uma reta, de uma passarela, seja lá o que for. Nós vamos olhar agora do ponto de vista dos pontos. Então aqui ele está no ponto P1, ponto P2, P3, P4 e assim por diante. Então agora ele não está mais, nós não temos mais como era antes. Aqui, nesse exemplo, ele está andando numa única reta. Agora não. Agora ele está andando numa tampa de mesa, por exemplo. Então nessa tampa de mesa ele faz essa trajetória. E essa trajetória nós temos todos os pontos a cada instante. Então no instante, eu coloquei P1 aqui, né? Não é. Cadê? Aqui, deixa eu apagar. Tá? Vou apagar porque está uma anotação diferente da anterior. Bom, então ele está no ponto 1. O ponto 1 é caracterizado pela posição, pela componente x1 e pela componente y1. Então, a gente vê que essa daqui é a trajetória dele. Ele estava no 0, foi para 1, foi para 2, foi para 3, para 4, para 5, para 6 e para 7. Posições, 1, 2, 3, 4, 5. E o ponto é x1 e y1. Então ele faz esse movimento aqui na tampa da mesa. Esse é um movimento claramente bidimensional, porque ele envolve duas dimensões, x e y. É diferente do caso anterior, que só estava em x, só numa direção. Tudo bem, gente? Até aqui? Se tiver perguntas para fazer, pode fazer, tá? Bom, então nós vamos separar as dimensões. Nós temos aqui os dados das posições dele na direção x. Então, na direção x, ele tem ele estava nesses dados, nesses pontos, ou melhor, nessas componentes, nesses instantes. Então, agora eu tenho x em função de
t, e não de... Aqui nós temos y em função de x, y em função de x, é trajetória. Aqui nós temos x em função de t, é função horária. Então existe essa diferença. Essa representação aqui é função horária, e essa aqui também. Só que essa é para a dimensão x e essa é para a dimensão y. E esse aqui, o que, que é? É a trajetória, é a mesma trajetória que a gente viu no slide anterior. Então, se nós formos trabalhar com as funções horárias, nós teremos os dados de x em função de t e de y em função de t. Tá certo, gente? Então, nós separamos para poder estudar. E nós, então, representamos a função cinemática de x e a função cinemática de y. No movimento unidimensional, nós tínhamos apenas uma função cinemática, porque é um unidimensional. Aqui nós temos duas, porque é bidimensional. Tá? E se for tridimensional? Como... Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Se for tridimensional, então nós teremos 3 conjuntos de funções horárias. Para x, para y e para z. Nós temos x, vx, ax, y, vy, ay, z, vz, az. Tá? Isso para cada uma delas. Então, as funções horárias são dadas por vx igual a dx dt, vy igual a dy dt e vz igual a dz dt. A aceleração em x é dvx dt, em y dvy dt e em az dvz dt. É dessa forma que a gente representa. Aqui nós poderíamos também... Professor. Oi. E assim vai ser a mesma coisa que as derivadas integrais, só que com mais dimensões, né? Isso. Ao invés de você ter só para uma direção, você vai ter para as 3. Entendi. Certo? E veja como nós representamos aqui. A posição, ela é x, ela tem um termo x na direção, um termo em x, um termo em y e um termo em z. Eu não posso somar as 3, tá? Uma em cada direção. Assim também com a velocidade e com a aceleração. Então, nesse exemplo aqui, sim, e aqui a gente tem os vetores. Bom, esses vetores a gente pode representar da seguinte forma. Por exemplo, o R1 vai ser x1, deixa eu representar em função do tempo, porque nós estamos tratando de cinemática. Então vai ser x1 de t na direção x, mais y1 de t na direção j. Aqui não é... Opa, na direção j. Aqui não é 1 não, tá? Eu coloquei 1, mas não é. É r de t igual a x de t na direção i, mais y de t na direção j. E jk a gente faz na direção x, a gente chama de i. Na direção y, a gente chama de j. E na direção z, a gente chama de k. Com esse chapeuzinho. Esse chapeuzinho significa que é um vetor unitário. Ele só nos dá direção e sentido. Mas nós podemos chamar também de x chapéu, y chapéu ou z chapéu. Tá? Então, com isso, nós temos as expressões aqui. Bom, vou pegar um caso aqui bastante simples, só para a gente poder entender. Então, nós temos aqui a representação de x e de y. Então, a componente x desse objeto, o movimento do objeto na direção x é regido por essa expressão. E na direção y, por essa outra expressão. Então, nós temos x 2t e y 4t. Tá? Então, quem é o y em função de x? Nós isolamos o t. Então, eu posso dizer que o t está aqui, né? Eu posso dizer que o t é x sobre 2 e substituo aqui. Ao substituir aqui, nós vamos ter
o y em função de x, que nos dá a trajetória. Então aqui nós temos a representação de x em função de t, y em função de t. Pode ver que os coeficientes angulares são diferentes, tá? Então as retas são diferentes, os gráficos são diferentes, os pontos são diferentes, tá? Nós temos pontos diferentes e nós podemos também representar a trajetória. A trajetória desse objeto, nós vamos ter x e y. Então é y em função de x, não é mais x em função de t e y em função de t. Mas é uma reta também. Como que a gente sabe que é uma reta? Porque aqui é y igual a 2x. Tá? Então aqui nós vamos escrever como sendo y igual a 2x. Então nós temos três possibilidades de gráficos. O gráfico de x em função de t, de y em função de t e de y em função de x, sendo a trajetória. Então essas duas aqui são das funções horárias e essa aqui é da trajetória. No movimento unidimensional, nós não temos necessidade de representar a trajetória, porque a trajetória é unidimensional e já está representada num dos eixos. Bom, então esse aqui é o gráfico de y em função de x, portanto essa é a trajetória do objeto. Então a posição representada por x na direção y mais y na direção j, que é 2ti mais 4tj. Essa é a posição do objeto em função do tempo. Então a velocidade, como a velocidade é derivada da posição com relação ao tempo, nós vamos ter 2i mais 4j. Como a velocidade é constante, então a aceleração é zero. Mas nós podemos obter, nesse caso, a intensidade da velocidade? Podemos sim, tá? A intensidade da velocidade nada mais é do que o módulo de v, que vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a intensidade vai ser a raiz quadrada de 20, né? Isso vai ser em metros por segundo. Então qual a velocidade dele? Raiz quadrada de 20, né, metros por segundo. Tá. Bom, essas são as formas de estudar o movimento bidimensional. Aqui temos um outro exemplo que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou fazer com vocês com bastante calma, não vou correr, vou fazer com bastante calma para a gente poder compreender esse processo. Então vamos lá, Ctrl C, então vamos lá, Ctrl V, ok. Então é um objeto que tem essa aceleração. Se ele tem essa aceleração, então nós vamos separar, né? Por quê? Porque a resolução, vamos lá. Então, resolução. E nós vamos separar em dois. Nós vamos separar na direção x e na direção y, para a gente poder estudar esse movimento. Então, na direção x, a aceleração dele é 4, está no sistema internacional, então é metros por segundo ao quadrado. Na direção y, é menos 8t. Como eu não substituí o t, então eu não ponho unidade. Vai ficar AY igual a menos 8t. Então, sabendo que a aceleração é dv dt, então a velocidade na direção x é igual a v0x, tá, mais 4t. Tá? Que vou fazer rapidamente aqui, tá? Que a gente já fez na quarta-feira com bastante cautela. Então, AX ela é definida como dvx dt. Então, dvx é igual a AX dt
e nós integramos dos dois lados. Integramos de 0 até um t qualquer. Tá? Então vai ser Vx menos V0x é igual na direção x, o a é constante, é 4. Então vai ser 4t. Então Vx vai ser igual a... qual que é o valor de V0 na direção x? Pode falar para mim alguém, se quiser. Fique à vontade. Pode errar, gente, ou pode acertar. Mas eu preciso da manifestação de vocês. A Ana Beatriz falou que é 10. Vamos fazer uma enquete, vai? Quem acha que é 10, responde sim. Quem não acha que é 10, responde não. Quem acha que é 10? Okay. 6 responderam, dos 11. Ninguém mais? 7 dos 11. Tá, só um respondeu não. Então eu queria saber, na direção x, qual é a velocidade inicial dele? Porque nós temos que aqui vai ser V0x mais 4t, como nós colocamos aqui. Vejam, vamos observar o seguinte, gente. A velocidade inicial ela é dada pela componente x da velocidade inicial mais a componente y da velocidade inicial. A velocidade inicial ela está dada como 10 na direção j, metros por segundo. Tá? Então nós podemos escrever... Então veja que só tem a componente j. Cadê a componente i? Onde está a componente i? E aí, alguém pode me dizer? Opa! Olha lá. A Ana Beatriz falou que é 0, né? Então, eu vou escrever aqui como sendo 0 na direção x mais 10 na direção j, metros por segundo. Tá certo? Então, veja que a velocidade inicial na direção x é 0 e a velocidade inicial na direção y é 10 metros por segundo. Confere? Sim ou não, gente? Sim? Então, qual é o valor da velocidade inicial na direção x? 0. Tá? Vamos voltar lá para o início. Aqui. Olha para esse cálculo. A velocidade inicial é V0 na direção x mais V0 na direção y. Como aqui você só tem em j, você só tem em y. Então, em x é quanto? 0. Porque você não tem componente i. Aqui você não tem componente na direção x. Ok? Então, é 0. Então, qual é a equação que representa... Sempre assim como? Eu não entendi. Se vai ser sempre você... Ah, se ele não der, vai ser 0, exatamente. Então, nós vamos ter Vx igual a 4 vezes t. Certo? Então, se Vx é igual a 4 vezes t, e nós temos também que Vx é dx dt, então nós vamos ter a integral de x0 até x dx igual a integral do instante 0 até um instante qualquer
da velocidade x dt. Então vai ser x menos x0 é igual a 2t ao quadrado. Qual que é o valor de x0? Hein, gente? Qual que é o valor de x0? 1 pelo menos, só para a gente fazer uma enquete. A Ana Beatriz falou que é 0. Confere ou não? Enquete. x0 é igual a 0? Temos 6 que responderam. Vou publicar. Unanimidade. Todos responderam que sim, que é 0. Então vamos ver se é 0 mesmo? Olha só. O R0 é x0 mais y0. O exercício forneceu para nós que R0 é 10i. Deu y0? O exercício nos forneceu y0? Não. Então é 0 na direção J metros. Então quanto vale x0? E y0? X0 é... Opa! X0 é 10 metros e y0 é 0. Confere isso? O Bruno falou que x0 é 0 e que y0 é 0. Confere, x0 é 10? 10 metros? Sim ou não? Ok, 5 responderam, 6, 7, maravilha. Vou publicar os resultados. 8, 9. Beleza. Então, nós observamos que vocês viram que foi unanimidade. Isso significa o quê? Que vocês perceberam que x0 não é 0. Que x0 é 10. Então, essas observações que nós fizemos agora, elas são importantíssimas para nós. Por quê? Porque a gente pode escrever o x agora como sendo 10 mais 2t ao quadrado. Então, x... Opa, peraí. X é igual a 10 mais 4t ao quadrado. Então, com isso, a gente escreveu as equações horárias de x. Vamos escrever para y agora. Então, o y... Deixa só eu aqui... Tá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para a gente poder escrever os outros, né? As outras equações. Ana Beatriz, eu não entendi a sua pergunta. Não é 2t ao quadrado? Aonde? Eu corrigi? Aonde que eu corrigi, Ana Beatriz?
Eu corrigi alguma coisa? Aonde que eu corrigi? No X, aqui? Tava 4t ao quadrado. Não, aqui, ó, 2t ao quadrado. Esse professor, viu, Ana Beatriz? Ô, Ana Beatriz, obrigado, viu, Ana Beatriz? Eu ia deixar, viu? Você não fala, se você não fala, eu ia deixar 4 ali. Obrigado, viu? Eita, nós, vamos lá. Então, gente, agora nós vamos para as equações em y, tá? Então, em y, nós temos que dvi, AY é igual a dvi dt. Então, nós vamos ter que a integral vai ser de v0y até um y qualquer. E em t vai ser de 0 a t de AY. Mas AY é menos 8t. Então vai ser menos 8t dt. Agora nós vamos ter Vy menos V0y é igual a menos 4t ao quadrado. Quanto vale a velocidade inicial na direção y? Qual que é o valor da velocidade inicial na direção y? Ana Beatriz falou que é 10. Vamos fazer enquete? Quem acha que a velocidade inicial na direção y é 10, responde sim. Maravilha! É isso aí, meu povo. 5 responderam dos 12. Cadê os outros? 7. Aê, vamos lá. Já temos 50%. 7, muito bom. Isso aí, gente. Olha, unanimidade, hein? Unanimidade, muito bom. É isso aí. Então, o Vy é igual a 10 menos 4t ao quadrado. Então, esse é o valor da componente da velocidade na direção y. Tá certo? Perfeito, gente. É isso aí. Então, com isso, a gente consegue já trabalhar. Né? Veja que nós estamos trabalhando em x e em y. E nós não estamos tendo problema nenhum em trabalhar isso. Deixa eu colocar esse aqui para cá e colocar esse um pouquinho mais para cá. Tá? Aqui, deletar, que eu não sei onde que estava, né? Então, nós estamos trabalhando na direção x e y, só que não simultaneamente. Fizemos primeiro x e agora y. Então, nós temos também que a velocidade ela é definida como a derivada da posição com relação ao tempo. Então, nós vamos ter a integral de y0 até um y qualquer igual à integral de 10 menos 4t quadrado dt, de 0 até um tempo qualquer. E aí nós vamos ter y menos y0 igual a 10t menos 4 terços de t ao cubo. Qual é o valor de y0? Agora vocês já estão craques, né? Qual é o valor de y0? Boa! Então nós vamos ter y igual a 10t menos 4 terços de t ao cubo. Tá? Esse é o valor da função. Certo? Então, y é igual a 10t menos 4 terços de t ao cubo. Então, veja que nós estamos expressando essas funções, né? Perdão, aqui, tá? Nós estamos expressando essas funções deixa eu copiar aqui só, tanto na direção x
quanto na direção y. Isso nos permite fazer a interpretação, né, do movimento dos objetos. Então agora nós temos em x e em y. E agora nós podemos calcular o que a gente quiser do movimento desse objeto. Tá? Então agora nós já temos as funções horárias, tanto para x quanto para y. Então está aqui, as funções horárias em x, funções horárias em y. Só que o gráfico de x, vamos lá, o gráfico de x em função do tempo e o gráfico de y em função do tempo, nós podemos escrevê-lo independentes. Então, temos y e x. Tá? Então, com isso, nós podemos representar as funções horárias, né, do y e do x. Tá? Eu não estou muito preocupado onde vai ser o zero, tal. Não estou preocupado com isso, não. Eu só estou mostrando representações gráficas quaisquer. Só que nós podemos também representar um gráfico da trajetória. O que é a trajetória mesmo? É y em função de x. Então aqui nós temos x e y. Então a trajetória é y em função de x. Mas o que nós temos? Nós temos nós temos x em função de t e y em função de t. Como é que a gente expressa y em função de x? Então vamos lá. Nós temos x em função do tempo, que é 10 mais 2t quadrado, e temos y em função do tempo. Tá? Como que nós não vamos fazer esse cálculo, mas se fôssemos fazer, como nós faríamos? Nós isolaríamos um deles, por exemplo, aqui tem a equação 1 e tem a equação 2. A gente poderia isolar o tempo na equação 1 e substituir em 2. Fazendo isso, nós teríamos y em função de x. Tá certo? Essa é a ideia, gente. Tá? Aqui nós temos o cálculo, tal, direitinho. Opa, eu apaguei sem querer. Aqui, ó. Tá? E aí a gente vai calculando todas as grandezas. Veja que a partir das equações horárias, olha, aqui nós colocamos tudo junto. Mas nós poderíamos ter colocado separado, como nós fizemos lá. Nós fizemos que a aceleração na direção x é 4 metros por segundo ao quadrado, a velocidade é 4t e x é 10 mais 2t ao quadrado, tá? Essas são as equações horárias, as funções horárias na direção x. E temos que AY é igual a menos 8t, VY é 10 menos 4t ao quadrado, e y vai ser 10t menos 4 terços de t quadrado. Então, eu posso escrever dessa forma aqui também. Então, são duas formas diferentes de escrever. Temos essa forma, que é a forma vetorial, e temos essa forma, que é a forma representando as respectivas direções do movimento. Tá? Então, é possível a velocidade ser nula? Veja que, quando a gente faz essa pergunta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar a velocidade e colocar a velocidade igual a zero. Mas para que a velocidade seja nula, ela tem que ser vetorialmente nula. Então, o vetor tem que ser nulo. Então, se o vetor tem que ser nulo, veja que a velocidade ela é Vx na direção x mais Vy na direção j. Então, para ser nula, ela tem que ter
Vx igual a zero e Vy igual a zero. Eu não posso ter Vx igual a 2 e Vy igual a menos 2, por exemplo. Isso não faz sentido. Porque se Vx fosse menos 2 e Vy fosse menos 2, se Vx fosse mais 2, se Vx fosse mais 2 e Vy fosse menos 2, eu não poderia subtrair, porque uma é na direção x e a outra é na direção y. Então não faz sentido eu dizer um negócio desse. A única forma desse vetor ser zero é se as componentes forem nulas. Então, se as componentes forem nulas, eu posso fazer o cálculo, então. Então, quando que eu vou ter a velocidade zero na direção x? Quando t for zero. Só quando t for zero. Tá? Então, quando t for zero, nós vamos ter Vx igual a zero. E quando que Vy vai ser zero? Vai ser zero. Quando t for raiz quadrada de 5 sobre 2 segundos. Nesse caso, então, a velocidade vai ser nula na direção y. Então, veja que nós nunca vamos ter a velocidade nula nas duas componentes ao mesmo tempo. Então, nunca a velocidade vai ser nula. Por quê? Porque não é possível você ter ela nula nas duas componentes ao mesmo tempo. Quando ela for nula na componente x, ela não será nula na componente y. Está aqui o resultado. Alguma pergunta, gente, até aqui? Ok. Então, olha essa pergunta agora. Se x for horizontal e y vertical, ele está dizendo que é para a gente adotar esse padrão. Em qual instante o objeto alcança a altura máxima? Como que a gente vai determinar em qual instante o objeto alcança a altura máxima? Então veja que agora nós temos y e x. Tá? E ele vai ter aqui uma função que representa a sua trajetória. Então nós vamos ter aqui x e y. Vamos supor que ele esteja na parede fazendo movimento. Nesse caso, a velocidade máxima está aqui. A altura máxima é essa daqui. Tá? Como que eu faço para determinar em qual instante o objeto alcança a altura máxima? Quando ele chega no ponto máximo, o que acontece com ele? Vamos lá, gente. Alguém me ajude aí. Zamara, velocidade igual a zero. O Pedro diz que a velocidade na direção y vai ser igual a zero. Isamara quer reconsiderar? Ou vai deixar assim mesmo? Pedro? Beleza? Ótimo. Ah, ok, Isamara. Maravilha. Gente, olha só. Diante dessa conversa que a gente está tendo, a gente percebe que existe uma componente da velocidade na direção x. Mas na direção y é zero. Por quê? Que tem que ter a... Por que na direção x é zero? Porque ele para poder voltar. Agora, se a componente x fosse zero também, ele ia cair aqui. Ele não ia passar para cá. Ele só consegue continuar o movimento para a direita
Porque tem uma componente da velocidade na direção x. Então veja que o que vocês disseram, que a velocidade em y igual a zero nesse ponto, faz todo sentido. Então, se a velocidade em y igual a zero, nós vamos tomar apenas a componente da velocidade na direção y. E isso vai ser igual a zero. Tá? Então, o instante em que vai ser zero vai ser raiz quadrada de 5 sobre 2 segundos, que é o cálculo que a gente já tinha feito aqui, ó. Tá? Veja, Vy igual a zero, t igual a 5, raiz quadrada de 5 sobre 2. É o mesmo cálculo. Tá? A gente agora só endossou. Então, nesse instante, ele chega na altura máxima. Ele não está perguntando qual é a altura máxima, mas ele está nos dizendo que nesse ponto, aliás, nesse instante, ele chega na altura máxima. E agora, se ele quiser altura máxima, aqui está o resultado, tá? Que a gente tinha feito para preparar a aula. E agora, qual é a velocidade no ponto mais alto da trajetória? Essa pergunta não faria sentido, né, se fosse um movimento unidimensional. Porque no movimento unidimensional, a única possibilidade é que a velocidade seja nula no ponto mais alto. Só que nós não estamos tratando de um caso unidimensional. Estamos tratando de um caso bidimensional. Portanto, para a velocidade, qual é a velocidade no ponto mais alto da trajetória, a gente sabe que Vy é zero, porque ele tem que parar na direção y para poder voltar. Mas a velocidade na direção x é 4tm. Se tm é raiz quadrada de 5 sobre 2 segundos, então a velocidade na direção x vai ser 4 vezes raiz de 5 sobre 2 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade na direção x. Então a gente pode representar aqui a resposta como sendo a velocidade, né, no ponto mais alto da trajetória. Não é a velocidade máxima, tá? Esse m não significa máxima, significa velocidade no ponto mais alto. Né? Ah, professor, eu não gostei dessa notação. Beleza, inventa outra, mas não pode confundir, tá? Então, a velocidade no ponto mais alto da trajetória vai ser 4 raiz de 5 sobre 2 metros por segundo. Na direção x. Tem que colocar, tá? Deixa eu apagar. Opa, apagar aqui que não ficou legal, né? Pronto. Pronto. Agora sim. Tá? Então essa é a velocidade no ponto mais alto. Aqui eu fiz o cálculo, tá? Só isso, só a diferença. É 4 raiz de 5 sobre 2. Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer até aqui? Tá tudo bem? Ok. Bom, então nós vamos ver um caso agora, tá? Em que nós vamos ver um caso que é o caso bidimensional, tá? Vamos dar uma olhada no caso bidimensional, mas um caso bem específico, que é o lançamento oblíquo. Nesse caso aqui, vamos ver. Deixa eu tirar as componentes, tá? Esse é o movimento de um objeto lançado de forma oblíqua, tá? Se ele fosse lançado apenas na vertical,
o movimento seria esse. Ele vai e volta. Certo? Como ele fez um movimento oblíquo, então ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai e volta também. Só que ele vai ter uma componente da velocidade na direção x, que é o que faz que ele se desloque para a direita. Então, se ele se desloca para a direita, ele vai se deslocar sempre. Aí eu pergunto para vocês, se nós tivermos aqui um objeto, quais são as forças atuando nesse objeto que está se deslocando aqui? O que é potencial, Bruno? A gravitacional, perfeito. Mas o que é potencial? Tá, então potencial está relacionada com energia. Então, quais as forças que atuam nesse objeto? Força gravitacional, tá certo? Então, força gravitacional somente. Ele vai acumular, o sistema vai acumular energia potencial. Mas qual a força atuando? Gravitacional. Veja que aqui nós não estamos trabalhando com resistência do ar. Então, não tem resistência ao movimento. Se não tem resistência ao movimento, não tem forças na componente, não tem componentes da força na direção horizontal. Então, aqui vai ser massa vezes gravidade, tá? Então, eu vou tirar o vetor e vou representar apenas a intensidade dessa força. A intensidade dessa força é massa vezes aceleração gravitacional. Bom, a força resultante, portanto, atuando nesse objeto, é a força peso. Só que veja o seguinte, o Y está para cima. Opa! Cadê aqui? O Y está para cima e o G está para baixo. Então a força como é que se diz? A força resultante, a força peso, ela está para baixo. Se a força gravitacional, a força peso está para baixo, então nós vamos ter aqui menos P, tá? E isso nos leva, como a massa é constante, a massa desse objeto é constante, então nós vamos ter massa vezes aceleração é igual a menos massa vezes gravidade. Por quê? Porque a massa vezes aceleração é a lei que nós estamos aplicando, né? O caso particular da segunda lei de Newton. Como a massa vai ser igual, então nós vamos ter A igual a menos G. Essa é a aceleração na direção Y. Então, a aceleração vai ser menos G na direção J. Essa é a aceleração. Vocês entenderam, gente, essa ideia? Sim ou não? Então, nós vamos ter a componente na direção x da aceleração, né? Vai ser zero, e a componente da aceleração na direção y vai ser menos g. Essas são as componentes da aceleração. Tendo aceleração, nós agora podemos resolver o problema, né, do lançamento, tá? Vamos lá. Agora, nós sabemos que as componentes a componente da aceleração na direção x é zero. E na direção y
é menos G. Tá? Eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? Então eu vou integrar para obter a componente da velocidade na direção x. A componente da velocidade na direção x vai ser v0x. E a componente da velocidade na direção y vai ser v0y menos gt. Tá? E x vai ser, então, v0x vezes t. Opa, perdão, pera um pouquinho, deixa eu... Aqui, ó, vai ser x0 mais v0x vezes t. E y vai ser igual a y0 mais v0y vezes t menos gt quadrado sobre 2, tá? Então, tudo isso nós estamos fazendo integrando. Então, a interpretação que nós fizemos foi a seguinte. Nós observamos as forças atuando nesse objeto. A única força atuando nesse objeto é a força peso. Então, nós trabalhamos com o caso particular de segunda lei de Newton, uma vez que a massa é constante, então a aceleração vai ser menos g na direção y. Com isso, nós temos AX e AY. Tendo AX e AY, então nós desenvolvemos as integrais e determinamos as funções horárias na direção x e na direção y. Tudo bem, gente, até aqui? Ok. Agora, vamos observar o seguinte, que nós não conhecemos v0x, não conhecemos v0y, não conhecemos x0, não conhecemos y0. Então, como que nós vamos montar as funções horárias se nós não conhecemos v0x, v0y, x0 e y0? Tá? Então, vamos voltar lá no caso, né, para a gente poder observar quem é quem. Então, vamos ver aqui. Vamos observar que, nesse caso, olha o que está acontecendo. Nós temos o AX e o AY, mas quem é X, quem é Y, nós não sabemos. Deixa eu apagar essas contas aqui, tá? Tem tudo lá depois para vocês. Não se preocupem. Bom, vamos apagar esse aqui, beleza. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, dependendo, você pode lançar o objeto de alturas diferentes. Então você pode lançar ele de qualquer altura que você quiser. Então, se você lançar ele dessa altura, por exemplo, de 7 metros, qual é a posição inicial? 7 metros em Y. E em X? 0. Tá? Então, o X pode ser sempre 0, adotado como 0. Agora, o Y não. O Y vai depender muito da altura que você colocar. Eu quero colocar ele em 14 metros. Pode colocar. E se eu lançar ele para baixo? Não tem problema, gente. Olha, vai lançar ele para baixo, está tudo certo. O que acontece é que você precisa considerar a posição inicial dele. Então, a posição inicial vai depender da altura. Vamos lançar ele da posição 0 para a gente iniciar, tá? Para a gente poder entender os cálculos. Então, nós podemos adotar aqui o y0 e o x0 e o y0 como sendo 0. Então, qual é a posição inicial? 0. Mas falta x0 e y0. Como que nós vamos considerar o x0 e o y0? Para isso, nós vamos ver os vetores. Acompanha comigo agora, tá? Então, vamos lá. A gente lança ele aqui.
Deixa eu lançar ele normal, tá? Então, lançamos normal. Então, eu quero ver primeiro os vetores aceleração, sem resistência do ar. A essa velocidade mesmo, não tem problema não. Olha só, o amarelo não muda. Vou colocar mais devagar. Olha só, o vetor amarelo ele é sempre o mesmo. Por que ele não muda? Porque a única força que está atuando sobre o objeto é a força gravitacional. Se a única força que atua sobre o objeto é força gravitacional, e a força gravitacional, nesse caso que nós estamos na superfície da Terra, então a força gravitacional vai ser constante, tá? Ou seja, a aceleração gravitacional é constante e vai ser menos g, certo? Então, com isso, a gente pode, então, opa, lançou 2, não era para lançar 2. Tá? Então, aceleração, tudo certo, que a nossa conclusão foi correta. Mas vamos ver agora o vetor velocidade. Vamos lançar. Olha o vetor velocidade, gente. Ele é sempre tangente à trajetória. Eu tenho uma figura aqui que eu posso mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada nela? Deixa eu ver aqui. Tá? Observa esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico é uma função qualquer, tá? Vamos... Opa! Espera, desfaça. Aqui, pronto. Vamos olhar... Cadê? Só porque eu quero mostrar para vocês, ele não está deixando eu mostrar agora. Display. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui. Agora sim, vamos lá. Então, olha só essa reta. A reta tangente a essa função, essa aqui é uma função parabólica, tá? Mas não precisava ser, não. Observa que essa reta que nós estamos trabalhando é sempre tangente à trajetória. Então, a velocidade, ela é sempre tangente à trajetória. Olha só. Tá vendo que ela é sempre tangente? Ela acompanha os pontos da trajetória e sempre vai ter uma tangente a esses pontos. Tá? E é isso que nós estamos observando lá no nosso caso. Tá? Olha só, aqui, vamos lançar novamente para a gente ver os vetores. Olha só, é sempre tangente à trajetória. Então vamos ver os componentes desse vetor agora. E agora sim, observa com cuidado. Veja só, observa que na direção Y, na direção X é constante. Por quê? Porque não tem aceleração em X. Não tem forças atuando na horizontal. Então a velocidade aqui vai ser sempre, em X, vai ser sempre a mesma. E em Y? Observem o vetor Y. Vamos lá. Opa, não. Observem o vetor Y. Olha lá, ele diminuindo, diminuindo até... Olha só, ele zerou. Então, no ponto mais alto da trajetória, ele é zero. Ele é zero e agora? Agora ele vai inverter. Então, ele vai inverter o... Olha só, ele inverteu e olha ele para baixo. Por que para baixo? Porque a velocidade do objeto era positiva, o objeto, a velocidade dele vai ser zero na direção Y, e aí ele vai então retornar.
Ele sobe e volta. Deixa eu ver. Aqui. Então, o que nós temos é que existe uma componente na direção x e existe uma componente na direção y da velocidade inicial, que é o que nós vamos começar a observar aqui agora, tá? Com esse gráfico. Veja que esse gráfico aqui, ele nos mostra a velocidade inicial do objeto. Então, se temos um objeto aqui que vai ser lançado, ele vai ter que ser lançado com uma certa velocidade inicial. Porque se ele não tiver uma velocidade inicial, como é que ele vai se locomover? Né? Não tem como, ele vai ser lançado. Né? A menos que tivesse uma força atuando sobre ele, o que não é o caso. Então nós vamos aqui considerar o seguinte, nós vamos fazer um triângulo retângulo para representar esses vetores que estão aí. Então, nós temos aqui o vetor V0, cuja intensidade vai ser V0. Mas nós temos também uma componente x e uma componente y desse vetor inicial. Tá? Então estão aí. Essa daqui é V0x e essa componente do V0 na direção y, que é paralelo a essa aresta. Então aqui nós temos V0y e V0x. E o ângulo entre o vetor V0 e o eixo x é θ. Então com isso a gente pode escrever o seguinte, que o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, V0y é igual a V0 seno de θ. E cosseno de θ é V0x sobre V0. Então, V0x é igual a V0 cosseno de θ. Tá? Então, veja a gente atuando com vetores. Agora nós estamos atuando com os vetores. Então, com isso, a gente pode escrever que V0x é V0, depende da posição do ângulo, tá? Cosseno de θ, e V0y é V0 seno de θ. E com isso nós podemos reescrever as equações. Então nós vamos ter AX igual a 0, VX igual a V0 cosseno de θ, e X vai ser V0 cosseno de θ vezes T. Essas daqui são as funções horárias na direção X. E na direção Y nós temos AY igual a menos G, VY igual a V0 seno de θ menos GT, e Y igual a V0 seno de θ vezes T menos GT quadrado sobre 2. Gente, manifestem-se, tá tudo bem? Vocês estão acompanhando isso aí? O que nós estamos fazendo? Descrevendo o movimento bidimensional no lançamento oblíquo. O que nós estamos fazendo é compreendendo esse movimento aqui. Tá? Então, nós estamos compreendendo como se dá esse movimento. Alguma dúvida, gente? Eu vou aguardar vocês manifestarem. Tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, o vetor força. Olha lá, força gravitacional atuando.
Vocês estão aí ainda? Ou já cansaram? Ah, então vocês estão aí, beleza. Tranquilo. Então tá, mas já estão cansados já desse monte de cálculo? Uma calculeira, né? Tá, deixa eu só terminar esse aqui então, gente, e aí a gente vai só terminar, só fazer mais um cálculo que a gente precisa, e aí a gente para, tá? Daí a gente continua na próxima aula, não tem problema não. Sem pressa, com bastante calma, porque agora eu só quero considerar o seguinte. Cadê a mesa? Tá aqui. Pessoal, então, sempre que for, o Michael, sempre que for de segundo grau, você pode aplicar a fórmula Bhaskara dependendo do que você quer calcular, tá? Mas nós não usamos ainda não, nós vamos usar daqui a pouquinho a fórmula as equações de segundo grau, tá? Ainda não usamos, mas você tem razão, tá? Eu vou tirar então os vetores e vou perguntar o seguinte para vocês. Qual é a forma dessa trajetória? Que tipo de função é essa trajetória? Uma pessoa, diga para mim, qual é a função? Tá, função de segundo grau. Então eu vou fazer uma enquete. Quem acha que é uma função de segundo grau, uma parábola, diz sim. Ok, 9 responderam, beleza. 10, unanimidade. Unanimidade, tá? Então agora eu vou perguntar o seguinte para vocês. Vocês têm certeza que é uma equação de segundo grau? Certeza? Vocês conseguem provar que é uma equação de segundo grau? Tá, temos 7 respostas sim e uma não. Tá, vamos voltar. Mas aonde que está escrito aqui, nesse movimento, que é y igual a x quadrado mais bx mais c? Aonde que está escrito isso no movimento? Como é que vocês conseguem provar que é uma equação de segundo grau? Como é não poderia ser uma meia elipse? Por que uma equação de segundo grau? Onde está essa informação no movimento? Cadê? 7 pessoas disseram que conseguem provar que é do segundo grau. Como que vocês provam que é do segundo grau? Se quiserem abrir o microfone, fica à vontade, gente. Eu estou aguardando a prova de que esse movimento de que essa trajetória desse objeto é de segundo grau.
Eu estou vendo bastante gente digitando. Sim, Pedro, o comportamento da parábola será sempre de segundo grau. Mas como que nós podemos provar que essa trajetória é uma parábola? Como que nós podemos provar que essa trajetória é de segundo grau? Como o Maicon colocou também, eu pergunto, como que nós podemos provar que essa trajetória desse movimento aqui, como que nós podemos provar que esse movimento aqui é uma função quadrática? Aonde está essa informação? Cadê? Nós precisamos ter essa informação, gente. Onde está essa informação aqui? É isso que a gente quer. Porque como que eu vou afirmar que isso aqui é uma equação de segundo grau? Como é que eu posso afirmar isso? Porque eu posso dizer que é de segundo grau. Mas eu posso dizer que a Terra é plana. Eu posso dizer isso. Ou eu posso rir de quem diz que a Terra é plana. Aí ele fala assim para mim, então prove. Aí eu falo, não sei provar. Aí ele que ri da gente. Como que eu posso dizer que é uma parábola, que é uma função quadrática, que tem um comportamento parabólico, que é de segundo grau, né? Então, tem bastante gente digitando, estou aguardando, tá? Interessante, vocês digitam, mas não aparece aqui para mim. Então eu vou fazer a enquete novamente. Vocês têm certeza que é uma parábola? Sim ou não? Quatro responderam. Temos 12 na sala. Tá dando empate aqui por enquanto. Chega. Vamos lá. Então, gente, 3 ainda disseram que sim, que tem certeza que é uma parábola. Que vocês têm certeza que é uma função quadrática. Aonde está a certeza de vocês? Abra o microfone, gente. Pode falar no microfone. Não tem vergonha não, nós estamos entre nós só. Se vocês não sabem provar, então vocês não têm certeza. Tem que saber provar, senão não pode afirmar. Vocês podem dizer, não sei, mas não dizer que tem certeza que é uma parábola. Tá? Porque agora, o que acontece? Nós estamos aqui conversando sobre, é uma função parabólica ou não? Se vocês afirmam que sim, que é uma parábola, tem que dizer por que é uma parábola. E se vocês afirmam que não é uma parábola, tem que dizer por que vocês estão dizendo que não é uma parábola. Ou nós podemos dizer, não sei. Tá? Bom, não houve manifestações, né, além das que já tinham manifestado. Vamos olhar aqui então. Observem o seguinte, aqui nós temos realmente uma equação de segundo grau, mas essa equação de segundo grau é uma equação de segundo grau
de y em função do tempo. Deixa eu pegar amarelo aqui, ó. Então veja que aqui nós temos um gráfico e aqui também nós temos um gráfico. Opa! Então nós temos aqui nós temos x em função do tempo e aqui nós temos y em função do tempo. Opa! Que é uma parábola. Está dado pelo termo e é voltada para baixo. Eu não estou querendo saber se a função horária é uma parábola ou não. A pergunta que nós fizemos foi: a trajetória é uma parábola? Trajetória é x, é y em função de x. A pergunta que eu faço é: essa trajetória é uma parábola? Percebe? Eu não estou perguntando se a função horária de y em função de x, de y em função de t, se ela é parabólica. A pergunta é: y em função de x é uma parábola? Tá? Eu queria muito a resposta de vocês para eu poder me orientar e poder explicar para vocês, mas não estou tendo resposta, embora vocês insistam em dizer que vocês têm certeza, vocês não manifestam para dizer por que vocês têm certeza que é uma função horária. Então eu não sei qual é o pensamento de vocês, né? Qual é a razão que vocês têm para continuar afirmando que isso aqui é uma parábola. Então eu vou desenvolver o cálculo para mostrar para vocês, tá? Bom, eu quero y em função de x. Nós temos x em função do tempo e y em função do tempo. Menos gt quadrado sobre 2. Tá? Nós temos essas duas. Eu vou isolar o t na primeira equação e nós vamos ter x dividido por v0 cosseno de θ. E vou substituir na segunda. Então, y vai ser v0 cosseno de θ vezes x sobre v0 cosseno de θ. Não é cosseno aqui não, tá? Cadê a borracha? Aqui. Aqui é seno. Seno de θ. Tá? Menos g sobre 2 x sobre v0 cosseno de θ ao quadrado. Tá? Então aqui é o t. Substituir t na expressão y em função de t. Então agora, fazendo as contas, nós vamos ter y em função de x vai ser igual a v0 com v0, cancela, seno sobre cosseno, nós vamos ter tangente de θ vezes x menos g sobre 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado, tá? Então, essa expressão aqui é a expressão da trajetória. Tá? E o fato de nós termos esse termo aqui, x ao quadrado, né, e negativo,
faz com que a gente tenha certeza de que é uma parábola. Tá? Mas para isso eu preciso provar, gente. Se eu não faço esse cálculo, eu não sei se é uma parábola ou não. Eu preciso ter esse cálculo aqui, é o que vai me provar que é uma parábola voltada para baixo. Sem esse cálculo, eu não posso dizer que eu tenho certeza. Então, quando nós observamos esse movimento, tá? É a trajetória. Se é a trajetória, o que nós estamos afirmando? Nós estamos afirmando... Só um pouquinho. Aqui. Que nós temos y em função de x, tá? Então aqui nós temos y em função de x. Se é y em função de x, então é uma parábola. Y em função de x. É uma parábola? Não, é uma trajetória. E como nós provamos, essa é uma trajetória parabólica. E só é parabólica porque nós não temos forças na direção x. Se tivesse forças na direção x, perderia a simetria da parábola. Tá certo? Então, aqui estão alguns cálculos que eu preciso que vocês observem, tá? Então vocês vão ver esses cálculos da altura máxima, né? Tudo isso agora baseado no quê? Em tudo isso que nós falamos. Percebam que agora nós temos aqui, as equações, né, que permitem que a gente determine tudo que for necessário a gente determinar. Então aqui nós temos todos os cálculos necessários. E aqui a gente calcula a altura máxima, método 1, altura máxima pelo método 2, o alcance, tá? Então, pelo método 1, pelo método 2, etc. Então aqui a gente consegue determinar tudo que a gente precisa. Então na próxima aula nós vamos fazer aplicações disso aqui. Tá certo? Eu preciso, gente, que vocês... Como é que se diz? Eu preciso muito que vocês... pensem nessa questão de como a gente comprova que a expressão, que o movimento é parabólico, que não é parabólico. Se não for parabólico, como a gente mostra isso? Eu preciso que vocês pensem nisso, tá? A prova de uma hipótese, vocês têm uma hipótese que é uma parábola, não uma prova. Então, quando eu pergunto, vocês têm certeza que é uma parábola? Não, vocês não têm certeza, a menos que vocês consigam provar que é uma parábola. Vocês entenderam essa ideia, gente? Essa ideia você extrai de você mesmo o conceito necessário para você provar que é uma parábola. Você extrai daquilo que você já conhece. E vocês conhecem, vocês têm esse conhecimento. Vocês têm esse conhecimento. Isso é importante. Você tinha os elementos necessários, você tinha todos os subsídios para você provar. Só faltou o quê? Você observar as equações e saber que, a partir das equações, você consegue provar. Então, agora sim vocês podem dizer, eu tenho certeza de que é uma parábola, desde que não tenha forças na horizontal atuando sobre o objeto. Isso é importante. Se não tiver forças na horizontal atuando sobre o objeto, a trajetória será parabólica, independente das forças atuando na direção y, desde que elas sejam constantes também.
reflitam sobre isso que eu estou falando. As forças na direção Y têm que ser constantes e não pode haver forças na direção horizontal para que seja uma parábola. Vocês entenderam isso? Posso considerar que sim? Beleza. Na quarta-feira a gente faz algumas aplicações, tá bom? A aula da turma VT2, ela teve uma... Ela hoje foi o mesmo assunto, a gente tratou de assuntos muito semelhantes, mas ela foi por um caminho diferente. Então, se vocês assistirem no YouTube a aula da 7h30, talvez ela ajude bastante vocês, tá? E aí eu vou falar também para o pessoal da 7h30 assistir a aula de vocês, porque elas são aulas que foram bastante, por caminhos muito diferentes mesmo. Por conta da manifestação, por conta da forma como vocês atuam, como vocês agem, tá certo? E também os conceitos não, os desenvolvimentos que nós procuramos fazer com vocês, né, diante daquilo que vocês me apresentaram, tá certo? Vamos combinar assim então, tá? Então é isso, meus queridos. Eu vou parar de gravar, então eu deixo um beijo no coração de todos vocês, tá? Vou parar de gravar agora, embora eu vou conversar com o pessoal que está aqui ainda na sala, mas fica um beijo no coração de todos vocês.